Junta-se a este fecho de contas via Skype Filipe Garcia, economista da IMF. Filipe, estes números do PIB norte-americano saíram ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas. É um fator de pressão para os mercados acionistas? Olá, boa tarde. Sim, de certa forma. Antes de mais, convém esclarecer um pouco o que é que são estes 2,4%. Utiliza-se este indicador anualizado, ou seja, se considerarmos os valores de crescimento em cadeia, nós estamos a falar de um crescimento de 0,6%. Isto para comparar com os números que são, por exemplo, difundidos aqui na Europa, em Portugal em particular, onde, por exemplo, no primeiro trimestre Portugal cresceu 1%. Portanto, estamos a falar de uma taxa de crescimento relativamente baixa. Isso é importante dizer e não nos devemos deixar enganar muito pelos 2,4%. Bom, o PIB americano está a crescer há 4 trimestres consecutivamente. O pior já terá passado, quanto a isso estamos todos de acordo. E se desagregarmos a composição deste PIB, verificamos que as componentes de investimento saíram muito fortes, seja no investimento empresarial, seja no investimento das famílias ou até mesmo em estruturas. Estamos a falar, por exemplo, que as famílias tenham um crescimento de investimento de 7% não anualizados. E, portanto, são valores muito, muito elevados. E normalmente, quando o investimento cresce, é bom sinal. Só que este investimento tem sido, sobretudo, suportado pelos estímulos dados pelo Estado americano. E fica a sensação que, uma vez retirados estes estímulos, a economia americana não tem momento suficiente para continuar a arrancar, para continuar a subir. E, portanto, é um bocadinho assustador o estado da economia americana, em que se injeta milhares de milhões de dólares na economia, mas parece que as coisas teimam em não arrancar e, portanto, acho que o mercado tem toda a razão em estar algo preocupado com os desenvolvimentos da economia americana. Filipe, e em Portugal, obviamente que as atenções desde ontem estão voltadas para esta operação, possível operação de concentração entre o Finibank e o Montepio Geral. Era um caminho previsível para a banca portuguesa, sobretudo para estes bancos mais pequenos? Bom, eu penso que até agora, e sem prejuízo de já se falar nestes movimentos de concentração há algum tempo, penso que os analistas em geral têm sido um bocadinho brandos na análise deste caso. Ou seja, tem-se falado muito no racional económico da fusão ou desta aquisição, na necessidade de concentração da banca portuguesa, etc. Tudo isso faz sentido. Mas eu gostaria de contextualizar um bocadinho mais esta operação e trazer aqui à baila aquilo que aconteceu em Espanha. Há alguns meses atrás começou um movimento de concentração nos bancos mais pequenos em Espanha, que são as caixas. Nessa altura percebeu-se que isso era uma consequência de uma verdadeira necessidade e não de uma vontade. Ou seja, não estávamos perante um movimento estratégico, mas estávamos sim perante um estado de urgência. E os stress tests que foram agora conhecidos vieram confirmar esse estado de urgência. Eram as caixas, algumas delas até já depois de terem feito movimentos de fusão, que apresentavam os piores resultados. E penso que nós não podemos deixar de analisar este caso aqui em Portugal um bocadinho a essa luz. Ver que o Finibanco ainda este ano tinha feito um aumento de capital de 60 milhões de euros e que mesmo assim agora aparece vendedor porque, tanto quanto sabemos, não há qualquer tipo de resistência a esta tentativa de aquisição por parte de Montepio. Portanto, acho que se deve olhar um bocadinho de frente para este negócio, dizer as coisas ou chamar as coisas pelos seus nomes e muito provavelmente tínhamos um banco, ou temos em Portugal um banco com dificuldades e que está a encontrar através da via de ser adquirido uma solução para essas dificuldades que está a sentir. E penso que esta é uma via que não tem sido muito explorada pelos analistas, também se calhar em face da pouca informação que ainda existe. Mas fazendo o paralelismo com a Espanha, penso que podemos pensar que o Finibanco talvez fosse um banco que tivesse dificuldades. Seria como uma das caixas de aforro espanholas que também estão a seguir, obviamente, este modelo de consolidação. Sim, ou seja, não querendo, enfim, adivinhar em demasia, penso que é justo contextualizar este eventual negócio, porque ele ainda não está confirmado, nesta conjuntura de bancos mais pequenos com dificuldades de liquidez. E, sobretudo, o facto de, por parte do Finibanco, não haver, para já, nenhum comunicado ou nenhuma informação no sentido de rejeitar esta oferta, faz crer que ela é necessária, porque se não fosse,
como acontece noutras ocasiões em que há ofertas de aquisição, em que a adquirida normalmente protesta, luta, etc. Não é isso que nós estamos a verificar nesta fase, pelo que parece que esta aquisição é bem-vinda. E se ela é bem-vinda, provavelmente é porque temos aqui algumas dificuldades em cima da mesa. Filipe, aproveito também a tua presença neste fecho de contas para olhar para os números do desemprego que saíram hoje relativamente a Portugal. Há aqui uma ligeira diminuição na taxa, mas que leitura é que se faz destes números? Bom, os números que temos não são muito desagregados. Isto significa, desde logo, que não temos informações sobre evoluções na população ativa e isso, desde logo, limita muito qualquer análise que se faça sobre taxas de desemprego. No entanto, esta diminuição é muito ligeira e não, digamos, não vem quebrar com o trend, enfim, que temos tido. Aliás, há um bocadinho uma semelhança com os Estados Unidos, ou seja, da mesma maneira que nos Estados Unidos a economia está um bocadinho em zigue-zague, aqui em Portugal também parece que estamos um bocadinho nessa situação. O que eu gostaria de salientar nestes números são dois aspectos. O primeiro é que desde dezembro de 2009 que a taxa de desemprego está bem acima dos 10% e não há, nesta altura, indicações enfim, de uma convergência para valores abaixo de 10%. Portanto, este é o valor com o qual, penso eu, temos que nos habituar, em termos de economia portuguesa, falar em desemprego em torno dos 10%. O segundo ponto que me parece importante destacar, não é uma novidade, mas talvez as pessoas não conheçam muito bem os números, é que o desemprego nos jovens, isto é, nas pessoas com menos de 25 anos, que é assim que é definido o critério pelo Eurostat, está em cerca de 21,5%. Ou seja, é o dobro da taxa no resto da população. É certo que estamos longe dos 40% neste mesmo escalão que estão em Espanha, ou que existem em Espanha, mas 21,5% de jovens desempregados inscritos no centro de emprego não deixa de ser o número que nos faz pensar. Filipe, obrigado por estes comentários e bom fim de semana. Filipe Garcia, economista da IMF, com o retrato dos temas mais importantes do dia nos mercados financeiros.